Fala galera, João Bertoni aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atitude Podcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado, que nós vamos alertar, né, a população, não só daqui de Colorado, mas também de todos vocês aí que estão assistindo, porque é um assunto, é, não vou dizer polêmico, mas é muito delicado. Hoje tem uma especialista aqui nessa parte, ela sabe como conduzir esse assunto, que é um assunto que todos vocês que têm filho pequeno têm. Não, na verdade, isso não envolve só filho pequeno, né, Nayara? Não. Envolve todo tipo de filho, de pequeno até adulto, que isso é um assunto complicado. Vamos parar de enrolar e vamos conversar então com a Nayara Miosso. Ela é coordenadora do CREAS aqui de Colorado e nós vamos saber um pouco mais, porque nós estamos em maio. Vamos saber um pouco mais sobre a campanha que está acontecendo neste mês de maio e vamos falar um pouco sobre esse assunto que eu vou deixar a propriedade falar, lógico. Nayara, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui compartilhando um pouco desse assunto e desse conhecimento que você tem e vamos alertar a população aí. Muito obrigada, João, pela oportunidade. Eu acho que, né, sempre que nós temos oportunidade de falar sobre o assunto, nós precisamos divulgar cada vez mais para que as pessoas, a população se conscientize, né? Então, igual você falou, atualmente eu estou como coordenadora do CREAS. Eu estive por 9 anos no Conselho Tutelar como conselheira tutelar. Então, são 9 anos de experiência como conselheira. Durante esse período, eu tenho formação em serviço social, né, que a gente também trabalha um pouquinho. Tenho especialização em atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, né? Trabalhamos com a coordenação da rede de proteção à criança e adolescente em Colorado. Então, é um assunto que eu trabalho bastante há Já nove tem uma anos. experiência boa já, né? É, um pouquinho aí, uma caminhada. E no CREAS não é diferente, né? Ali no CREAS, o CREAS é um centro de referência especializado da assistência social, então faz parte da política de assistência social, que é onde nós trabalhamos o indivíduo ou a família que tem um ou mais pessoas ali em situação de violência, em situação de risco. Então, criança e adolescente, mulher vítima de violência, pessoa idosa, pessoa com deficiência, né? As pessoas em situação de rua. Então, o CREAS vai trabalhar esses indivíduos e essas famílias, né? E Entendi. ali no CREAS nós trabalhamos esse público aí que sofre a violência sexual. Entendi. Eu achei que o CREAS era só um determinado assunto. Um exemplo. Assunto não, né? Cuidava só de crianças, cuidava só dessa parte de violência sexual que a gente vai abordar agora. Não achei que abrangia tudo. Isso O foi CREAS é bem uma amplo. leiguice minha. Não sabia que era tudo assim. É, as pessoas não têm muito conhecimento sobre a questão do CREAS, do CRAS, porque nós temos ali o CRAS e o CREAS, mas o que que é o CREAS, o que que é o CRAS, né? Então, o CREAS é aquele centro de referência especializado. Nós vamos tratar ali daquelas famílias, daquelas pessoas em situação de violência, em situação de violação de direito, né? Então, é bem amplo, Uhum, né? Não é só criança e adolescente. entendi. O objetivo do CREAS, então, é manter essa especialização em assistência social voltada para a população, idoso, pe- Pessoa com pessoa com deficiência, mulher deficiência, vítima de exatamente. violência, Então, trata de todos esse tipo de assunto e todos esses cuida, públicos. dá realmente a assistência a essas pessoas. É, nós vamos trabalhar ali as famílias e o indivíduo para a superação daquela violência. Entendi. Então, é feito lá, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogas, nós temos todo uma equipe que trabalha com essas famílias para a superação realmente das violências que elas sofreram. Quando essas famílias acabam superando aquilo, entendem que a violência que sofreram e superam, aí essas famílias daí são desligadas, não Tem precisam um mais do acompanhamento acompanhamento. todo aí, né? Você falou Tem. dessa equipe multidisciplinar aí, que faz todo esse acompanhamento e faz o retorno dessa pessoa na sociedade aí com a cabeça mais equilibrada. Então, trata desde do acontecimento até a Até alta, vamos dizer superar assim. a situação, né, Entendi. então superou, a pessoa, né, entendeu aquela violência que ela sofreu, ela sabe como se proteger hoje, ela sabe quem procurar, ela sabe, né, então ela tá, vamos dizer assim,
empoderada, ela Entendi. sabe como se cuidar, Sei. então ela não precisa ali de um acompanhamento tão estreito, Uhum. né. Se acontecer algo, ela sabe quem procurar, ela sabe o que fazer, né, Entendi. então nós vamos ficar ali dando um suporte por um período. Muito bom. O objetivo dessa campanha, que nós estamos no mês de maio, no mês de maio, né? Qual que é o objetivo dessa campanha em relação à violência Tá. sexual? Essa campanha ela surgiu no ano de 2000, né, então nós estamos fazendo 25 anos dessa campanha, né, a campanha conhecida como campanha Faça Bonito, campanha 18 de maio, né, Maio Laranja, né, Uhum. é a campanha de prevenção, conscientização do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, lá em 2000 foi criado essa lei que implantou o 18 de maio como a data para uma data mesmo para fazer um marco. Uhum. Olha, no 18 de maio nós vamos lembrar que nós precisamos combater o abuso e a exploração sexual, Teve né. algum motivo? eh, Claro que sempre existe um motivo por trás, mas a data 18 de maio teve algum acontecimento que gerou esse marco? Tem. Tem um acontecimento que a gente chama que é o caso da Araceli, que é uma menina de 8 anos, que ela foi sequestrada, torturada, né, abusada, violentada, e isso aconteceu em 1973. E até hoje, esse caso, os responsáveis por tudo isso não foram presos, não foram julgados, não Não foi foram feito cometidos justiça. à justiça, vamos dizer Não. assim. E aí, então, pegou-se o caso da Araceli como um caso, né, ali para representar o 18 de maio. Então, a Araceli, em 1973, ela tinha 8 anos, ela foi sequestrada, violentada, torturada, né, os mais horríveis ali situações, e aí no final eles acabaram matando ela, e os responsáveis até hoje estão impunes. Como que vive como que é para você? Como que vive assim, já mudei aqui, como que é para você trabalhar, 9 anos no conselho tutelar, que eu acredito que já é um pouco pesado, aí de repente você está como coordenadora do CREAS, que acaba, trabalhando também com essa parte do abuso e exploração sexual. Como que fica a sua cabeça? Como que você consegue se manter firme? Porque cada caso é um caso e não tem como a gente fugir. Nós somos seres humanos. Não tem como a gente fugir, é profissional lá dentro, mas como que você consegue Olha, driblar isso? nos primeiros anos de conselho, os primeiros casos foram muito difíceis, assim, emocionalmente falando, né. A gente ainda não tinha estrutura emocional para aquilo, estava conhecendo, então, assim, causava muita revolta, né. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo ali a segurar o emocional, porque nesses momentos, principalmente no conselho tutelar, que nós temos ali o primeiro contato, então quando acontece uma situação de violência sexual, é o conselho tutelar que é acionado primeiro. Então, o conselho tutelar que acaba indo para o hospital, ajudar ali, Entendi. né, então, naquele momento, você precisa ter alguém naquele ambiente em que tenha, tranquilidade, calma, serenidade, para resolver e orientar como vão ser as coisas. Porque as pessoas ainda são muito leigas de como funciona uma situação de violência sexual. Então, assim, nós temos fluxos distintos, por exemplo, dentro de 72 horas, tem profilaxia que tem que fazer. Então, assim, precisa ter alguém centrado. Então, com o passar do tempo, você vai ficando meio calejado É, com isso, é. né? E você vai conseguindo manter ali aquela serenidade para você eh, dar um conforto, às vezes, para alguém da família, mas ao mesmo tempo manter a racionalidade, saber orientar os profissionais de saúde ou de outros setores de como agir, então precisa, né, e a gente vai criando isso com o tempo.
Mas eu vou falar pra você, toda vez que acontecia um caso de violência sexual ou um caso em que eu precisava, às vezes, acolher uma criança, colocar uma criança na casa lar, eram dias muito difíceis. A gente chega em casa, assim, pelo menos eu chegava como se tivessem sugado toda a minha energia. Meu Deus. E aí eu precisava, assim, eu já chegava em casa e falava pro meu marido, hoje eu não quero conversar, né? Então eu chegava, precisava do meu tempo ali, precisava, né, tomar um banho bem quentinho, uma coisa mais aconchegante, porque eu precisava recarregar ali aquelas Uhum. energias. Porque é muito difícil Ah, você ver eu... todo aquele sofrimento, né, e você saber E que você uma se criança passou manter, por aquilo. exato, se manter profissional ali naquele momento, né, no Exatamente. momento da abordagem da família, do menor e tal. Admirável essa profissão, esse cargo, viu? Parabéns, porque Obrigada. é o que a gente estava falando há pouco, que não é para qualquer um. Não, porque assim, se eu me desespero lá na hora e eu começo a chorar ou, né, eu fico nervosa, eu vou, né, me igualar às pessoas que estão passando por aquilo e eu não vou Você conseguir não vai conseguir. dar suporte para eles, A sua né? autoridade, você não passa autoridade Eu ali. não passo Uhum. autoridade e eu não vou conseguir dar suporte. Então eu preciso estar calma para conseguir, né, orientar corretamente as pessoas. Qual que é a diferença entre. É nítido para nós aqui, leigos no assunto, é nítido essa diferença, mas assim, qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual? A diferença é que quando eu falo de exploração sexual, eu estou falando de comercialização. Então, Certo. eu Uhum. vendo aquela criança, né? Eu vou prostituir aquela criança. Quando eu falo de exploração, eu estou explorando a criança sexualmente. Então, eu estou vendendo o corpo dela. Isso é quando eu falo de exploração. Uhum. O abuso sexual ou a violência sexual, ela pode ocorrer de outras diversas formas, né? Então, eu tenho lá quando o corpo daquela criança é violado, né? Então, quando alguém passa a mão nos órgãos genitais, quando eu faço um carinho, né? Que não é bem um carinho, quando tem a penetração, ou por dedo, ou pelo pênis, né? Isso tudo é uma violência sexual. Além disso, tem quando eu mostro para uma criança os órgãos genitais, o adulto mostra para a criança, também é uma violência sexual. Quando eu mostro um vídeo com cenas de pornografia para uma criança, é violência sexual, é abuso sexual, né? Antigamente nós tínhamos na lei a questão do abuso, ela tinha em dois momentos. Eu tinha duas tipificação criminal. Então eu tinha ato libidinoso e eu tinha abuso sexual. Então, o que que era isso? O ato libidinoso era a questão de passar a mão, de dar um beijo, onde não ocorria penetração. E quando eu tinha o abuso mesmo, era o estupro de vulnerável, que a gente chama, era quando havia penetração. A justiça entendeu que, na verdade, para a criança, as duas formas de violência são muito graves. E então o que aconteceu? O legislador juntou todas as violências sexual em estupro de vulnerável. Então, todo e qualquer tipo de violência sexual, seja eu mostrar meus órgãos sexuais para uma criança, seja eu passar a mão nos órgãos genital dela, Falar alguma seja eu coisa. falar algo que, né, Uhum. indique ali, queira, né, falar sobre algo com a criança relacionado à questão sexual, tudo isso chama-se hoje estupro de vulnerável, né? Então, Entendi. até 13 anos, até 14 anos incompleto, mesmo se for um beijinho, se passou a mão, mesmo que eu não tive relação sexual, é considerado estupro de vulnerável. Mesmo que, por exemplo, num caso ali de uma menina de 13 anos, né, ela arruma um namorado e ela dá uns beijos ou até mesmo tem uma relação Hum. sexual, isso é considerado crime, é considerado estupro de vulnerável. A pessoa responde pelo crime. No caso, é, eu ia entrar nessa parte também. Se ela arruma um namorado Hum. e tá, ali 13, 14 anos e os dois têm a relação, isso cabe alguma coisa? Ou, um exemplo, foi consentimento dos dois? Isso cabe alguma coisa para os pais ou responsáveis ou não tem nada a ver? Assim, depende da idade. Por exemplo, uma menina de 13 anos se relaciona com um homem,
maior de 18 anos. Ele vai Uhum. responder por estupro de vulnerável. Caramba. Se aquela menina de 13 anos se relaciona com um cara de 17, um jovem aí de 17 anos, ele é adolescente, ele também vai responder por estupro de vulnerável. Só que daí, no caso do adolescente, ele responde como um ato infracional, né? Uhum. É o mesmo crime que o adulto comete, o adolescente comete, só que para ele é chamado como ato infracional. Então, a lei diz que adolescentes também respondem por crimes, que são atos infracionais. Sim. Então, se aquele adolescente cometeu, ele vai responder também, mesmo com o consentimento da menina. E Porque quando. Tá, pode pela, continuar. pela, pela lei, até 14 anos Incompleto. incompletos, a lei diz que a criança, o adolescente, não tem discernimento para autorizar esse tipo Uhum. de situação. E daí aconteceu. Os pais ficaram sabendo, pais ou responsáveis ficaram sabendo. E aonde que entra o caso da denúncia? Tá. Então, por exemplo, aconteceu a situação, os pais podem procurar diretamente a delegacia ou o conselho tutelar, né, ou até mesmo o CREAS e registrar a denúncia. É Entendi. feito um boletim de ocorrência, né, é feito laudo de lesão corporal no IML, né, e feito também a escuta daquela vítima, que passa por uma escuta especializada, Uhum. né. E aí, tudo isso é encaminhado para o Ministério Público, Poder Judiciário, e eles que tocam daí os Caramba. procedimentos. Então, Enquanto isso, a rede, o CREAS e os demais setores vão trabalhar aquela menina e aquela família para a superação da violência. entendi. Então é uma situação muito abrangente, né? Porque Muito. quando se trata de um, entre aspas, de um vulnerável, né, abaixo dos 14 anos incompleto aí, existem um leque de situações aí que pode ser considerado violência ou abuso sexual, né? Exatamente. Exploração. Quando que é até difícil a vítima saber, mas até que ponto ela pode entender que isso é uma violência, que isso é um abuso, uma exploração, alguma coisa. Então, quando a gente fala de adolescente, a gente está falando assim, eles estão, né, vamos dizer assim, naquela idade que eles querem namorar, Uhum. né? Então, é mais complexo. Muitos dos casos acontece, as meninas falam assim, né? A maioria é menina, ai, mas eu queria arrumar um namorado, ai, né? Mas a lei não permite. Então, a gente trabalha sempre com a orientação e com a divulgação das campanhas, Entendi. né. Nós precisamos divulgar e conversar. "Ah, mas por que que a lei faz isso? Por que que é 13 anos, né? Eu já sou adolescente, né, eu já tô crescendo, né, tô no na série dos grandes", eles começam a falar na escola, né. Mas tudo tem um porquê. Biologicamente, o corpo não está preparado para isso, e Uhum. nem emocionalmente. As crianças e Principalmente adolescentes emocionalmente. estão em fase de desenvolvimento, né? Eles são sujeitos de direito em fase de desenvolvimento. Então, o cérebro demora até 21 anos para realmente se formar. E quando. Ai, mas por quê? Porque é um risco. É um risco para o adolescente ter relação sexual antes dos 14 anos, Uhum. né. Então, assim, até com 14 anos é muito precoce. O corpo não está preparado para ter uma gestação, nós temos as doenças, então, assim, emocionalmente não está preparado e fisicamente também não. É por isso que a lei diz que não pode, né. Não é por acaso, "Ai, veio lá da cabeça de alguém, alguém inventou essa Feito idade". todo um estudo para isso, né? Exatamente. Análise, todo acompanhamento e de caso. Você tocou num ponto importante aí. O corpo não está preparado para a gestação. Quando acontece de ac- do estupro de vulnerável e o menor aí, vamos colocar numa idade mais avançada, aí 13 anos, 13, 14. Como que é conduzido, qual que é a conduta do CREAS e principalmente aí da rede, tá? Quando a menina tá grávida, o que que é feito, qual que é o processo? É feito todo a questão do acompanhamento, né, familiar e com essa menina também, para ela entender as mudanças que vão ocorrer, e é feito o tratamento de saúde.
Caso aconteça, por exemplo, ela foi violentada, ela não quer essa gestação, aí tem que entrar na justiça para a questão da autorização para aí um possível interrompimento dessa Uhum. gestação, né. Mas aí isso daí não é uma coisa que o CREAS acaba É, o fazendo, eu CREAS nunca não, lidei com uma situação o dessa. CREAS não é, ele não se, tipo assim, não é que ele não se envolve, mas não é de responsabilidade do CREAS tratar dessa parte. Não, não, não. Entendi. Essa parte daí é realmente do judiciário. Nós vamos cuidar daí dessa família e dessa menina, por exemplo, Uhum, na questão das modificações que vão ter na vida dela, nós vamos trabalhar com ela para ela superar essa situação, uhum. né. Mas essa questão de, às vezes, interromper uma gestação ou de uma criminalização, daí realmente é com o poder judiciário. Já teve casos do masculino ser abusado, não por outro homem, mas pela mulher? Olha, existem situações sim, existem mulheres que praticam a violência sexual, E isso né. seria com. Tanto, com menino quanto com menina e Uhum. independe a idade também. Isso nesse caso envolve o próprio ato sexual. Bom, na verdade abrange muita coisa, né? Mas a mulher pega, vai lá, acaba fazendo esse estupro de vulnerável com o menino, claro, contra a vontade, e é mais o ato da penetração com eles, né? Olha, Ou existem ex vários outros tipos também? existem o corriqueiro que a gente pega, que tem mais, principalmente no nosso município, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, é relacionado à menina mesmo. Uhum. Mas já peguei situações de meninos e com idades aí de 9, 8, 9 anos, também com essa situação ali de tentarem, né, uma penetração no ânus e tal. Tem Uhum. também, Meu Deus, cara. né. É, tem que ter uma cabeça centrada, hein, Nayara? É. E quando a gente vai estudar o assunto, João, que a gente vai ver palestras e vai ver profissionais de grandes centros falando sobre isso, são casos assim que a gente fala assim: "Não, isso não existe, isso é absurdo", né, mas infelizmente acontece. Meu pai amado. E como que vocês tratam, eh, vamos utilizar, agora eu vou voltar um pouquinho na campanha. Como que vocês eh, divulgam essa campanha para os professores falar com as crianças? Como que é feito esse trabalho nas escolas? Então, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo da campanha desse ano, Uhum, né. Nós tentamos trabalhar de forma bem ampla e intersetorial. Então, desde o final de abril, a gente tem feito uma movimentação com os professores. Dia 30 de abril foi feito, inclusive, uma palestra com os professores sobre o que a gente chama de revelação espontânea. O que é isso? Quando uma criança vai lá e conta para a professora que o papai fez aquilo, o titio fez aquilo outro, né, a mamãe bateu, como que o professor vai agir nessa situação e como ele vai proceder com a denúncia. Então, foi trabalhado isso com os professores do município. Nós fizemos um trabalho com as coordenadoras da Secretaria de Educação, que são as coordenadoras das séries, são elas que produzem o material que vai ser trabalhado. E aí, hoje em dia, nós temos no site, por exemplo, do Faça Bonito, da campanha, nós temos materiais disponíveis para que seja trabalhado com as crianças diretamente. Então, daí, as próprias coordenadoras de séries que preparam esse material de acordo com a idade, materiais lúdicos, da melhor uhum, forma para se trabalhar essas crianças. Além disso, vai ter na semana que vem um teatro com um pessoal que faz um trabalho lúdico e trabalha as partes do corpo, trabalha sobre o segredo para as crianças das escolas municipais. Para a rede estadual e para a rede particular, do sexto ano ao ensino médio, o CREA está desenvolvendo uma ação e vai trabalhar em grupos, em forma de roda de conversa, né? Em linguagem compatível e de uhum. acordo com as dúvidas desses alunos. Então, nós temos tentado abranger diversos setores e diversas formas de chegar até essas crianças e esses adolescentes, né. Além disso, a gente tem trabalhado com a questão de divulgação, né, por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho, porque quando a sociedade está informada, quando os pais estão informados, né, as denúncias chegam e a gente consegue, né, acabar
com diminuir pelo Uhum. menos a E tem violência. também a prevenção quanto a isso, né? Exatamente. Porque é, criança tem que brincar, certo? Criança gosta de brincar. A minha filha brinca aqui na rua e a gente sempre fala, filha, passar alguém que você não conhece ou tá meio errado aí, você já fica esperta. É uma maneira de fazer a prevenção, Sim. porque é um grupinho de meninas, tudo ali, 8, 9 anos, e ficam brincando aqui na frente. Brinca aqui na frente, brinca na casa da vizinha. E realmente muita gente não sabe como lidar com isso. Então, essa parte de prevenção eu acho bacana. Dá muito mais ainda dessa da campanha, onde vocês vão informar como porque não existe uma melhor maneira de ser tratado isso, né? Mas vocês vão informar, pelo menos as crianças, na linguagem formal deles, né? Na Sim. linguagenzinha deles lá, aliás, e para tratar e tentar fazer a prevenção, porque a prevenção com certeza é o melhor remédio, porque depois que acontece o trauma vem, aí fica muito ruim. Acaba com a família inteira. Acaba com tudo, porque eu não sei nem o que falar, né? Graças a Deus nunca passei, espero nunca passar por isso. E é pior o trauma, Com porque certeza. pode crescer com medo de algumas coisas, com medo de sair, né? Com vergonha, ainda mais nos dias de hoje. Outra coisa também, já pegando um gancho no outro, nas redes sociais, que a gurizada tá mexendo muito melhor que nós, às vezes. Qual o ponto que os pais têm que ficar mais esperto com as crianças nessa parte? Olha, as redes sociais realmente está sendo um perigo assim absurdo. E nós temos tentado, né, estudar mais para saber mais como chegar, né. Eu vou te falar o que eu costumo fazer em casa com o meu filho, Uhum. né. Então, assim, de vez em quando eu fico atrás da porta escutando, porque eles estão agora com esses jogos e tem esses grupos onlines no jogo, Sim. eles interagem. Então eu fico escutando para ver o tipo de conversa, o tipo de palavreado. Eu olho o histórico do computador, eu olho o celular, tanto o WhatsApp quanto os históricos dos jogos, os chats. Então, a gente tem que começar a Fazer esse a monitoramento, fazer né? esse monitoramento. É a única forma até agora que eu conheço. É E a porque gente tem que observar, porque as crianças mudam de comportamento em casa, mudam, né. mudam. E às vezes, dá trabalho, dá muito trabalho. Só que essa é a nossa função É. enquanto pais, enquanto Uhum. cuidadores, né, é que eles vão no melhor caminho possível e que a gente consiga proteger. E na internet, você não vê rosto de ninguém. Não, Você não sabe quem é a pessoa que está falando com você. Às vezes, exatamente. realmente pode ser um amiguinho da sua idade, mas pode ser uma pessoa que está com segundas e terceiras e quartas Com intenções. certeza. Hoje nós temos visto um movimento muito grande da Polícia Civil, Polícia Federal, até mesmo do Ministério Público, promotores se infiltrando nesses grupos de conversa, nesses jogos, para que eles tenham acesso e consigam identificar as Uhum. situações. Então, assim, é um mundo ainda muito pouco falado, né, e um mundo que estão todo mundo agora, trabalhando em cima para conseguir desvendar tudo o que tem acontecido aí nas redes sociais. É porque as redes sociais hoje ela tá muito acessível, né? A Muito qualquer, fácil, muito né. fácil, exatamente. Nayara, qual que é a forma, a melhor forma da gente prevenir essa violência, esse abuso, junto com os nossos adolescentes, as nossas crianças? Sabe, João, eu sempre vou bater na tecla de que nós, principalmente enquanto pais, nós temos muito que conversar com nossos filhos. Estabelecer um diálogo com eles de respeito, um diálogo onde eles possam confiar na gente, um diálogo onde eles não tenham medo de contar as coisas pra gente, porque quando nós conversamos com os nossos filhos e estabelecemos, essa conexão, esse diálogo, nós evitamos que eles tenham medo de contar pra gente.
Então, a gente precisa manter esse diálogo, porque daí, se a criança ou adolescente tiver alguma coisa incomodando ele, vai ser para você a primeira pessoa que ele vai contar, né? Se você consegue manter esse diálogo sem culpar. Fazer né, a criança, o adolescente ter a confiança. Porque geralmente eles não contam para nós por conta do medo, Sim, né? Principalmente porque para o pai. porque é um tabu, né? Falar de sexo, falar das partes do corpo, ainda é um tabu. Ainda é. Né? Então, eles têm realmente medo dos pais brigarem, medo, né, de serem repreendidos. Muitas vezes, às vezes, eles vão contar alguma coisa, os pais, em vez de acolher o que eles estão falando, Fala, deixa eu... respirar para depois, né, falar alguma coisa, dar uma orientação, já briga, já, né, e aí fica muito difícil. Aí já dá aquela. Porque é, até hoje, assim, hoje em dia mesmo, você conversar de alguma coisa de, de, de namoradinho mesmo. E daí, meu filho, tá gostando de alguém? Não, não tem não. Já vê que fica meio que Fica. desviando o assunto. Então é bom ter essa conexão para fazer essa prevenção dentro de casa mesmo, né? Dentro de casa é a melhor saída. Quando não, a gente precisa também, João, observar os nossos filhos. Porque quando uma criança ou um adolescente ele está sendo vítima de algum tipo de violência, ele vai mudar o comportamento dele. Ele vai começar, às vezes, por exemplo, a menina começa a querer prender o cabelo, começa a querer esconder o corpo, usa roupas mais largas, né? Se isola, começa a ficar mais sozinho, começa a ficar mais isolado. Alguns se automutilam, né? Se cortam. Caraca. Então, assim, reflete no dia a dia. Uhum. Começa a cair o rendimento na escola, né? Então, a gente precisa, né, observar também. E falar sobre os assuntos difíceis. Porque quando o filho pergunta pra gente sobre algum assunto complicado, né, a gente fica desesperado para responder. Como que eu vou responder? Né? É um Ainda choque. mais um assunto desse, né? Exatamente. E a melhor forma é divulgar e informar. Tem que informar. Por isso que a gente estava falando há pouco também da, da, da importância dos professores ter essa conversa desde ali, um exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos. Desde essa idade, eu não sei como que é, como que funciona, né, essa prevenção de vocês, mas eu acho muito importante começar a falar desde cedo, porque hoje, né, a gente estava comentando, a facilidade no celular, as crianças jogando Sim, online, não sabe quem que é que está conversando no chat ali, alguma coisa, e a importância de já fazer essa prevenção, tanto em casa, porque muitas vezes a criançada escuta mais uma outra pessoa do que os pais, alguém de né? casa, com Né? certeza. Então, professor falando, é, uma outra pessoa de fora, um exemplo, um palestrante falando, já é, lógico, um meio de prevenção, já para Pra não deixar nem chegar perto, né? Sim, e é por isso que nesse mês de maio a gente tenta trabalhar, né, de forma aí mais ampla, Uhum. né? Infelizmente a gente não consegue o ano inteiro acabar ficando, né, trabalhando o tema. Mas no mês de maio a gente trabalha de forma Pega pesado. pega mais intenso ali, Aham. né? E em relação à questão de idade, nós temos pessoas que trabalham até lá no CMEI com os pequenininhos sobre o tema, né? Você Caramba. trabalha as partes do corpo com a criança, você trabalha o toque do sim e o toque do não, onde que você pode receber carinho ou não, o que que é um cuidado, o que que não é. Então você trabalha desde pequenininho. Então tá assim, bem informado. Olha, Pelo menos os órgãos aí né, o CEMEI, o o município município, o tá bem estado, informado. agora nós estamos nas escolas particulares fazendo um trabalho, então, né, está Legal. sendo feito um trabalho em conjunto para tentar realmente acessar ali todas as crianças e adolescentes do município. E isso, vamos colocar uma pulga atrás da orelha de quem está assistindo. Aqui em Colorado tá tendo bastante casos disso ou não? Pode falar ou não? Sim, Não falar o caso, né? Mas eu falo existe, assim, se realmente existe isso, né? Aqui. existe, Existe. existe caso de crianças de 3 anos, Meu crianças de Deus. 4 anos, existe caso de crianças de 9, de 10, de 13, existe e não é pouco. Né? Hoje eu não tenho aí um Uhum. dado assim de quantos casos.
né? Eu teria que ver ali no conselho tutelar, que eles às vezes vão ter ali os dados que chegaram esse ano, mas eu te adianto que está sendo um pouco frequente. Eu acho que Você esse tá período brincando. tá sendo um pouco frequente. Ali tem chegado, Meu Deus. né, vários casos. E é sempre um familiar ou é pessoa de fora? A maioria dos casos é intrafamiliar. Meu É, a Deus, maioria dos casos é dentro da família. E aí é aquela violência sexual que ela começa devagar, que a pessoa não chega e não tem, né, uma relação sexual ali com aquela criança. Ela começa, a se aproximar da criança, ela fica da doce, ela é aquela pessoa legal, vai adubando ela ali. é aquela pessoa aí, uma hora ela passa a mão, uma hora ela, né, mostra um órgão genital, e aí aquilo vai evoluindo com o passar do tempo. Aí ela começa a ameaçar a criança, que se a criança contar para alguém. Então, assim, normalmente eles seguem né, é um processo para se Uhum. chegar realmente ali Ao ato ao ato em mesmo, né? si. Caramba, cara. É. Não, eu acredito que quando o trem é intrafamiliar ali, eu acho que é pior para qualquer tipo de. Eu não sei, que eu tava, a gente estava comentando no começo ali, eu não sei nem como agir num trem desse, sabe? Porque dentro da família, isso já vem, isso eu acredito não, eu tenho certeza que já vem um distúrbio psicológico nessa pessoa que faz, que comete o abuso, porque é uma criança, cara, Existem não estudos tem. nesse sentido, né? De que, por exemplo, o pedófilo é um tipo de transtorno, né? E existem estudos dizendo que não adianta você prender ele e dar uma pena que quando ele sair ele vai continuar cometendo o mesmo crime. Então, já se pensam, né? Aí já existem estudos pensando em como seria a forma de evitar isso, ou de, né? Mas Uhum. aí é a parte de leis, de justiça, estudos que a gente, né, estuda e ouve falar. Mas dentro da família, João, acaba desestruturando todo mundo. Você tá louco. Porque normalmente sempre é aquela pessoa legal, aquela pessoa que todo mundo confia. Então, assim, rompe, sabe, os vínculos. Que não tá escrito na testa, né? Não. Não vem com uma estrela na testa dizendo que fulano ou fulana pode fazer um trem E desse. aí, normalmente, você acredita no adulto, porque, ai, mas ela deve estar inventando, ai, mas não deve ter sido assim, Puta né? merda. Ai, será que ela não fantasiou isso? Né? E a gente ouve bastante disso. Sério? Ouve, Nossa, que cara de pau, cara. ouve bastante. A gente acaba, né, as pessoas desacreditando ali Aí na vocês criança. conseguem identificar que realmente aconteceu um abuso, uma violência, através dos exames físicos, né, para ver se machucou o órgão genital, se tem algum resíduo ali, né, de alguma coisa, Indício de sêmen. físico ou através de escuta especializada, né? Entendi. Porque, assim, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, um exame médico, um laudo ali, não vai constatar. Porque são mais difíceis os casos onde há o rompimento de ímen, onde há aquela violência que, porque o exame do IML ele vai acusar se tiver uma violência muito muito Se realmente grande, tiver um rompe escancarado ali, né? exatamente. Então assim, ai, passou a mão, né? Às vezes colocou o dedo, mas não houve rompimento de ímen. Então assim, isso às vezes o IML não vai dar. Vai ter que estar um. Então, assim, o que que tem hoje de mecanismo? Tem um procedimento que a gente chama de escuta especializada. Ele não é usado como, não tem a finalidade de prova, de ser usado como prova no processo, mas ele serve para proteção. E dentro da proteção daquela criança, existe a penalização de quem agiu contra a Uhum. criança, né? Então, esse procedimento tem um profissional que fez um curso, e esse profissional é quem vai ouvir essa criança dentro daquele relato que já trouxeram, né? E esse profissional ouve essa criança de acordo com a fase de desenvolvimento dela. Então, ou de forma lúdica, ou através de materiais, né, para ver o que que essa criança traz sobre essa violência. E aí, essa criança vai relatar para esse profissional o que aconteceu e como aconteceu. E aí, normalmente, é onde se tem realmente a fala ali da criança, né? Imagina o desespero, o apavoro de uma criança. Você ten-
tendo que falar sobre o que aconteceu e de repente, ao mesmo tempo, o medo de acontecer alguma coisa, que vai saber, um exemplo, ali nessa escuta especializada, pode ser que ela relate alguma coisa de ameaça. Cara, eu não tenho. É muito difícil. Por isso que o profissional tem que ser muito preparado. Aqui em Colorado nós temos uma equipe assim muito preparada, são ótimos profissionais, e você tem que ter muito preparo para conduzir aquela criança, estabelecer um vínculo ali naquele momento, ter o tempo para a criança conseguir processar aquilo, porque às vezes você vai começar a trabalhar com a criança trava, ela não consegue falar sobre aquilo, ela evita o assunto. Aí você vai fazer uma brincadeira, vai fazer um jogo, depois você volta naquilo. Então, assim, é todo um preparo que você tem que ter para lidar com a Isso situação. também não é imediato, né? Demora um Não, pouco para concluir esse laudo não. de escuta especializada Essa também, né? escuta, ela é feita num atendimento, tá? Meu Deus. Os profissionais, eles recebem lá a documentação, o que que aconteceu, como foi, os relatos, e aí eles já preparam como eles vão conduzir. E aí eles fazem esse trabalho com a criança, no tempo da criança, da forma com que conseguem, né? Chega um momento que a criança não vai falar mais, não quer falar sobre aquilo, aí eles encerram quando eles conseguem algumas informações, né, para conseguir ajudar aquela criança. Caramba, cara. É, vocês são fera, porque, nossa, eu só de imaginar aqui. Porque, na verdade, quem vai dizer isso aí mesmo, que o que deve passar na cabeça de um pedófilo, de um abusador, eu não sei se é assim que fala, porque uma criança aqui que vai despertar o desejo, não é, fala nem desejo, é uma loucura, né? Fazer uma coisa dessa com uma criança, que nem a gente falou, tanto homem quanto mulher, né? Sim. Mas qual que é a pior, a pior situação que você já enfrentou nesse tempo que você está de coordenadora? Você pode relatar? Tem como definir? Porque acho que tudo isso é pior, né? Olha, eu acho que ainda as situações mais marcantes eu tenho enquanto conselheira tutelar, né? Na função de coordenadora do CREAS eu estou há pouco tempo. Uhum. Mas foram 9 anos de conselho. Então, os casos que mais, assim, o primeiro caso de violência sexual que eu peguei era uma criança de 3 anos. Meu Aí, Deus. quando você vai, né, conversar com aquela mãe, que você vai atender a mãe também foi vítima de violência quando era criança. Ah, então já vi um processo, vi uma Então, bola de neve em aqui lá. muitos dos casos que a criança é vítima, quando a gente vai aprofundar, a mãe muitas vezes foi vítima também de violência sexual. Meu pai, né? Então, assim, esse caso foi um caso que me marcou muito, né? Era uma criança muito pequena, ela identificava a pessoa como tio, que era o tio, e aí até conseguir identificar quem que era aquele tio. Na época não tinha escuta especializada. O profissional que atendeu a criança conseguiu identificar através das fotos que a mãe que pediu para a mãe de pessoas que a criança conhecia. Depois de um tempo, né, eu fiquei sabendo que aquela pessoa tinha sido absolvida na audiência, a juíza não tinha Ah, condenado ele. que não sabia também. Depois de um tempo, essa criança, a mesma criança, mais ou menos um ano depois, quase, deu entrada no hospital com HPV. E aí eu entro em contato, porque eu ligo para o Ministério Público, né, para saber como é que tá, porque eu gosto de saber e o que a gente pode colaborar ou não. Passei a informação para o Ministério Público, e aí eles recorreram daquela absolvição, e depois aí eu parei de, Uhum. de procurar sobre o caso, porque eu já tinha até Já tinha. me desgastado um pouco Não, emocionalmente, porque não dá, cara. a gente vê o sofrimento daquela criança, vê o sofrimento daquela mãe, né? Passar por um procedimento de profilaxia é assim muito cansativo, são Uhum. muitos remédios, né? É muito triste você ver uma criança tomar 2 Bezetacil de uma vez e tomar Nossa, aquele monte de antibiótico, porque é um tratamento assim, é duro. pancada de medicamento, Uhum. né? Então, assim, a gente sabe que esses medicamentos fazem mal, né? E Então, você muito. saber que uma criança pequena Não tá nem formado tá ainda, levar tomando uma pancada aquilo, de medicamento dessa.
É muito triste. Então, além da parte psicológica e o trauma que se carrega, né, tem toda essa questão aí de saúde também. Porque uma coisa, infelizmente, puxa a outra, né? Geralmente quem Sim. faz, é, acredito, né? Quem faz esse tipo de abuso já é a pessoa que não tá nem aí pra nada, né? Não se cuida, não faz exame, não tá nem aí e quer fazer essas cagadas. E aí, João, a gente pega assim, casos às vezes que você vai, né, chamar a família ali para contar e o abuso é intrafamiliar e aí a mãe não acredita naquela criança e aí esses casos são difíceis também de lidar quando os familiares não acreditam na fala da criança e às vezes nós temos que acolher uma criança por conta disso, porque a família não acredita e não Nossa. protege e aí a gente faz a criança ser vítima de outra violência, porque nós estamos tirando ela do ambiente dela, ela da família dela, e Meu colocando num acolhimento que não é o lugar daquela criança, entendeu? Então, às vezes, a gente sempre vai culpar a criança por ela estar sendo abusada, né? E isso realmente é muito triste. Essas coisas são o que mais marcam nesses casos, sabe? Porque machuca, né? É É triste. até difícil de comentar alguma coisa, porque você imagina uma criança, de repente foi abusada dentro da família, aí tem que sair daquele local para ir para um exemplo, aí já sofre um outro tipo de trauma. Sim, A, a conduta com essa criança tem que ser totalmente psicológica ali, 100%, ter um acompanhamento 100% psicológico, porque vai carregar esse trauma por um bom tempo aí, pelo resto da com vida, eu certeza, acredito. um acolhimento quando você tira uma criança da família é um trauma, né? E a gente tem que ponderar sempre isso. Mas nos casos de abuso, quando a família não acredita e você não tem ninguém da família que acredite, ninguém que possa dar um suporte e proteger aquela criança, às vezes você precisa fazer isso para tirar ela de perto daquela pessoa que está violentando ela até que se a justiça resolva algo. E é muito triste. Você está culpando ela de novo. Ela está sendo culpada por ter sido vítima. Meu Deus, cara. Qual que é a conduta que a primeira coisa que um exemplo, não gosto de fazer isso, mas eu vou me colocar como um exemplo, né? Eu sou pai de menina, porque eu não. Se de repente a minha filha chega nesse assunto comigo, um exemplo, um vizinho estava brincando comigo e passou a mão. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olha, a primeira coisa é procurar o conselho tutelar. Eu já vou direto numa denúncia, Exatamente. Porque é um tipo de violência sexual. Caralho, chega a me dar arrepio. Se você for procurar o vizinho, você vai acabar brigando com o vizinho vai falar, mas não é, é mentira, não fiz nada disso, né? A criança vai sair por mentirosa, vai colocar a criança ali numa situação Nossa difícil, Senhora. né? E aí acaba-se depois confrontando aquela criança, mas foi isso mesmo, você, né? E aí você coloca aí a criança, não foi aquilo, porque daí ela vai negar, Vai ficar com porque ela vai medo? ficar com medo, ela vai falar, não foi isso, não foi bem assim, né? Então acontece essas coisas. Então, sempre o primeiro passo é a denúncia. Nós não estamos dizendo que aquela pessoa foi culpada ou não. Nós estamos dizendo que precisa ser verificada a situação. Uhum. Entendeu? Aquela criança precisa ser ouvida. Então, o primeiro passo, se eu tenho alguma suspeita, se alguma criança relatou algo para mim, é procurar o conselho tutelar. Procurar a delegacia ou a saúde, se tiver alguma situação de saúde, né? A saúde vai acionar os demais órgãos. Se eu tenho uma denúncia, uma suspeita, mas, né, é algo que a criança não falou nada para mim, é algo que alguém falou alguma coisa para mim, sabe? Se você quiser fazer uma denúncia pelo Disque 100, nós temos o Disque 100, que é uma denúncia que cai direto em Brasília, e daí Brasília vai mandar para os órgãos competentes na cidade, né? Essas denúncias, tanto você indo no Conselho Tutelar, ligando no Conselho Tutelar, ou na delegacia, ou pelo Disque 100, são denúncias anônimas, que você faz de forma anônima, não precisa ser identificado. O CREAS também é um canal de denúncia para quem, né, se sentir mais confortável de fazer a denúncia no CREAS. Então, assim, nós precisa chegar de alguma forma para que os órgãos consigam atender melhor a criança. E aí eu repito, ninguém está dizendo que aquela pessoa, e nós estamos julgando porque não cabe a nós julgar ou condenar aquela pessoa, dizer que ela é culpada. Não é isso, nós precisamos proteger a criança. Quem vai investigar, vai produzir prova ou dizer que aquela pessoa é culpada ou não,
é a Polícia Civil, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, né? Nós ali, nós vamos proteger a criança, cuidar da criança e daquela família para tentar superar aquelas violências. Né? Porque às vezes não, às vezes pode estar não chegando, né, um assunto desses para você por falta de conhecimento dos canais aí, muito bem Sim, lembrado por você, os canais de denúncia, até uma falta de interesse da população em saber qual que é o primeiro órgão que tem que procurar. Se vai direto no CREA, se é o primeiro tem que ser o conselho, por se tratar de um menor e tal, tal, tal. Foi muito bom você ter falado disso, né? A gente já alerta a galera que está assistindo, né? Porque é um fato, um trem sério demais isso aí. João, e a gente precisa que as pessoas denunciem. E às vezes a pessoa fala assim, ai, eu não vou falar nada porque, né, depois vai falar que eu tô acusando ele. Por isso que eu bati na tecla, tipo assim, você não tá acusando nada, você tá protegendo uma criança. Quem vai verificar se a Exato. pessoa é culpada ou inocente, cabe à justiça e não a nós. Aconteceu um fato ali, é porque hoje em dia tá muito assim, ah, a vida não é minha, que se Eu não quero me lasque. Não envolver, vou me envolver, exatamente. porque senão vai dar problema para mim. Mas é a vida da criança que tá em jogo, né? É a vida, Exatamente. às vezes, nem só de uma criança, de um adolescente, de um idoso, alguma coisa assim. Hoje, né, o maio em si, a gente está batendo em cima Da da tecla criança. da criança, né? Mas é, hoje em dia o pessoal tem medo de fazer qualquer tipo de denúncia, na verdade, né? Então, ainda mais quando se trata de uma criança que envolve uma coisa mais séria, tem esse risco de acharem que a criança está mentindo e tudo Sim, mais. sim. Então, voltando, só recapitulando, a primeira parada tem que ser o Conselho conselho. tutelar. Conselho Aí o tutelar. conselho vai interligar com os outros órgãos, vão Exatamente. se juntar para pesquisar o caso aí, analisar e tudo Isso. mais. Tem fluxos já estabelecidos no município. Então, por exemplo, violência sexual depois de 72 horas é um fluxo. Antes de 72 horas tem a questão de profilaxia, então tem outro fluxo. Então, o conselho tutelar é a porta de entrada. Então, ou chama, aciona a polícia, chama o conselho tutelar, que é de forma anônima, né? Procura o CREAS, procura a Polícia Civil, faça o Disque 100, de alguma forma, né? Faça chegar essa denúncia, né? Uhum. As crianças precisam, né? Elas estão pedindo socorro para nós, né? E a gente tem que lembrar que a maioria dos casos não são notificados. É por isso que eu falei, que eu comentei isso, que o pessoal tem um pouco de medo. Quantos casos não tá acontecendo e não está sendo notificado, a polícia não está sabendo, a polícia não, não só a polícia, mas os órgãos Os competentes não órgãos. estão, não estão sabendo, e quantas crianças não estão correndo risco, entendendo? Exatamente. Aí Sendo- depois, quando um adolescente começa, né, ai, dá problema, a gente não entende por que que o adolescente refletiu isso, Uhum. mas a culpa foi nossa enquanto sociedade, né? Começou a colher, a passar a mão na cabeça é, sem saber realmente o que está acontecendo, sem uma conversa, que nem a gente falou né, agora há Agora, pô, pouco, sem uma conversa com o filho, sem uma conversa com o amigo, saber se aconteceu alguma coisa, porque, como eu falei, não tem nada escrito na testa de ninguém, uh-uh. né? Nós Aí, estamos sendo, né, relapsos com as crianças e adolescentes, né? A sim, gente está numa vida tão corrida, João, que a gente acaba passando e não acaba observando, parando um pouquinho ali para sentar com o filho da gente, para olhar no celular dele, o que que ele tá fazendo, para conversar sobre o que ele tá fazendo. Ah, ele tá jogando um jogo, mas eu não gosto de jogo. Mas pergunta, que jogo é esse? Como que é? Me mostra aqui, deixa eu ver, né? Tenta mostrar para ele que você se importa. ter o interesse pela vida do filho ali, né? Exatamente. Aqui em casa a gente conversa bastante com a minha filha, graças a Deus, com o meu filho agora, que fez, né, completa 17 anos, e a gente conversa bastante coisa, assim. Só que na hora que pende para esse lado, ele é muito tímido nessa parte, né? Ele é muito Reservado. ele é bem reservado, ele é muito da igreja, ele nem gosta de conversar sobre esse tipo de assunto, mas todos os outros tipos de assunto eu converso com ele de uma maneira mais solta que homem com homem consegue se Uhum. identificar. Já a minha esposa a Natália com a minha filha consegue conversar de várias outras coisas. E a Natália ela conversa muito com a minha filha e fala, Helena, você não pode deixar ninguém chegar perto de você,
né? Não sei, suas amiguinhas aí, você não pode tomar banho junto com as amiguinhas assim vai dando uma alertada, porque a Natália também é bem consciente nessa parte, explica Sim. bem, né? Ela gosta muito de conversar sobre diversos assuntos. Aqui em casa a gente é bem assiste muito bem os filhos. Um exemplo, hoje mesmo, eu estava trabalhando e minha filha ali sentada nessa mesa aqui, mexendo pintando e mexendo no celular que ela pediu, né? Um pouquinho que ela foi brincar, as meninas não podiam brincar. Falei, não, filho, depois que você fizer a tarefa aí, você pode mexer e tal. E ela fez a tarefa, começou a pintar e assistindo um vídeo lá, sei lá o nome da menina, Emily Vick, acho que é um trem assim. E eu falei, ô, é muito griteiro isso aí. Que negócio que é esse? Aí Uhum. ela vai lá e tira e coloca no desenho. Então, assim, ela tá numa fase de transição com 9 anos, Sim, né? que é normal. 9 para 10 anos. Ela não tá mais querendo assistir coisa de criança, mas também tá começando a assistir uma coisa que não é muito da idade dela, aonde pode acontecer de ter alguns comentários ali, daí ver que é uma Sim. criança que tá com o celular na mão, no próprio joguinho que a gente comentou há pouco, tá lá dentro do chat, não sabe quem tá falando. Então, assim, aqui em casa a gente tem essa consciência de conversar, não deixar muito no celular e tal, mas tem muita gente que está deixando passar isso. E isso está sendo um problema. É prejudicial. É muito. Quando a gente vê, vai ser tarde demais. Aí daí, como é que vai consertar um trem desse? Às vezes É. começa, que nem a gente comentou, começa numa. Ah, passou a mão, vai dando um docinho aqui, vai dando um docinho ali. Uma pessoa que não era de tanto de ficar com a criança, agora tá ficando, aí começa a dar um docinho, um presentinho, tal, tal, tal. Daí a pouco a criança tá até com medo de falar De para os falar. pais, para a avó, para o tio. Exato. Esse é o problema. Nayara, muito obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado você pelo espaço. Estamos abertos para todo tipo de campanha que vocês fizerem lá no CREAS e quiser contar com a nossa ajuda, se for válido para vocês, pode contar com a gente. Nós estamos de portas abertas. Foi um assunto, esse de hoje, desse episódio, foi um assunto muito interessante, que eu até fiz uma manobra aqui dentro do estúdio para a gente falar disso aí mesmo, porque realmente é um caso complicado. Trabalhei no hospital, já presenciei algumas coisas assim, não tive psicológico para ficar perto, mas é um assunto que, infelizmente, tem que ser tratado dessa maneira, tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado, tem que falar diretamente, a gente não pode, né, enrolar. E aí eu gostaria de deixar um recado final. Então, Por pessoal, favor. denunciem. Não, se você tem dúvida, na dúvida denuncie, né? Você não está acusando ninguém, você está protegendo uma criança, você está protegendo uma vida, né? Então, entre em contato com o Conselho Tutelar, no Disque 100, o CREAS, a polícia, não deixe de comunicar uma violência, né? Essas crianças estão pedindo socorro. E nesse maio, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente precisa passar. As crianças pedem socorro e pedem que a sociedade, né, porque é dever nosso, pedem que a sociedade, né, contribua e denuncie, tá? Cara, parabéns pela sua profissão, parabéns pelo seu conhecimento nessa área, que não é fácil. Ah, você é doido, cara, que não é fácil. É. E parabéns pela força, parabéns pela garra, parabéns pelo trabalho, porque a gente precisa realmente salvar as crianças. É, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, me coloco à disposição também de vocês quando precisar. Gostaria de estender esses parabéns que você está me dando para toda uma equipe. Pra Eu toda a não equipe. sou sozinha. Aham. Nós temos uma equipe da escuta especializada que hoje, em Colorado, é referência no estado do Paraná. Que maravilha. É, nós temos profissionais assim maravilhosos que eu, né, sou suspeita para falar. Nós temos o Conselho Tutelar, que são pessoas também capacitadas que estão lá, o CREAS. Então, assim, nós temos toda uma rede, né, de pessoas que merecem esse parabéns, não só eu, né, mas todas essas pessoas que trabalham e lutam diariamente para proteger as crianças e adolescentes. Então, eu estendo aqui, né, esses parabéns para todos os profissionais O nosso podcast também estende a vocês aí, profissionais que trabalham nessa parte, principalmente da escuta especializados. especializada, que eu não sei mensurar o quão importante é o trabalho de vocês, porque para tratar de um detalhe tão sensível, de uma coisa tão
tão, tipo Delicado. assim, delicada, exatamente, delicada, você trabalhar com uma criança para saber o que aconteceu Meu Deus do céu, eu só tenho a agradecer mesmo. E o que precisar do podcast daqui da nossa empresa, pode contar com a gente, com certeza que nós vamos estar à disposição. Obrigada, João. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, tá? Galera, esse foi mais um episódio do Atitude Podcast. Tô emocionado mesmo, porque o trem é difícil, gente. Só quem tem filho pequeno sabe aí o medo que pode acontecer, o medo que a gente sente, né? Enfim, tá aqui embaixo o número Disque 100, tá o número da polícia para você denunciar. Vou colocar também, tá embaixo aqui o Conselho Tutelar, Celular, o o Instagram CREAS. aí, o CREAS, para você entrar em contato nesses canais, denunciar. É tudo anônimo, você não vai ser identificado, não vai dar problema. Por favor, entre em contato com esses órgãos e denuncie. Nossas crianças pedem socorro. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.